E agora, dando continuidade à nossa conferência, eu vou convidar ele, o nosso querido professor, doutor Roselito, para a sua contribuição, com a sua sabedoria, para presentear a todos vocês. E eu quero pedir a gentileza, né? Por favor, desliguem os seus celulares, tá? E o procedimento vai ser o mesmo. Durante a fala dele, se tiver alguma anotação, alguma pergunta objetiva, anotem, levantem o papelzinho que eu vou buscar, tá bom? Professor Roselito, muito bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer, é um privilégio estar nesta manhã partilhando deste momento tão especial. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, Dr. Márcio Ribeiro, e em nome dele cumprimentar toda a mesa e agradecer pelo privilégio de estarmos fazendo história, estarmos compartilhando conhecimento, crescendo e aperfeiçoando. Mas vamos lá para o nosso conteúdo, o nosso tema, a nossa didática. Como alguns alunos aqui já sabem, já conhecem, nós procuramos ser o mais didático, o mais prático, o mais claro, o mais objetivo que pudermos. Vamos lá? Deixa aparecer ali para mim, ali na frente. Mas, quando nós falamos sobre o tema repetição, quando nós falamos sobre a compulsão à repetição, é importante que tenhamos a compreensão, como já foi dito, dos conceitos. É interessante reforçar aqui que quando nós entendemos o que é a praxis, entendemos o que é a prática clínica, eu entendi que aquilo que eu tenho como repetição, aquilo que eu tenho como prática clínica, aquilo que é a repetição, tanto para o paciente quanto para o analista. Entenda que eu vou ter que entender que o caminho, os conceitos devem ser conhecidos. Eu preciso entender, eu preciso compreender os conceitos. Eu não posso querer fazer da prática clínica aquela repetição, a mesmice dos tipos, perfis de pacientes. Eu tenho outro paciente e a mesma demanda. Eu não posso repetir aquilo que eu apliquei anteriormente. Entenda que eu não tenho como fazer atalhos. Ok, eu não posso de maneira nenhuma repetir. Por quê, professor? É simples. Cada paciente é um paciente. Cada caso é um caso. Cada estrutura psíquica é uma estrutura psíquica. Então, o que eu utilizei para tratar, o que eu utilizei para identificar, o que eu utilizei para diagnosticar uma certa patologia em um certo paciente e que tipo de abordagem eu usei para tratar aquela patologia, pode ter servido, pode ter tido eficácia com o paciente X, mas com o paciente Y não vai funcionar, porque estamos diante da mesma patologia, porém uma outra estrutura psíquica. Então eu preciso que essa adaptação ela seja feita. Os conceitos são conhecidos, mas a prática clínica ela vai ser sempre diferente, se adequando a cada perfil de paciente. Se eu aprendi, fiz
e deu certo, a tendência é a gente se alegrar. Eita, aquele paciente saiu daqui. E às vezes acontece de você querer repetir aquilo e naquele dia não vai funcionar. Porque um dia ele vai sair feliz com você, porque você acolheu, você amparou as dores, você validou as dores dele. Ele vai sair dali lhe amando, doido para voltar. Ele vai dizer assim, tem como fazer 2 sessões na semana? Você vai dizer, não, rapaz, daqui a 8 dias a gente se vê. Quando ele voltar na outra sessão, você quer deixar ele da mesma forma, confortável, acolhido. Aí daqui a pouco virou um bate-papo de amigo. Essa repetição, ela é prejudicial. Ela é prejudicial. Por quê? Porque aqui agora eu vou entrar naquilo que nós chamamos de confronto psíquico. A repetição do sofrimento psíquico. Eu tenho a repetição sintomática do comportamento e eu tenho a repetição daquilo que é a dor ou o prazer psíquico. Ele vai voltar desejando repetir a mesma sensação que ele teve antes. Só que quando ele chega lá, você vai caminhar com ele, você vai conduzi-lo, e ele vai chegar diante da reflexão. E na reflexão, ele vai ser confrontado. E isso ele não queria. Não, ninguém gosta. No confronto, vem a insatisfação. Aí ele vai olhar para você e vai dizer, nossa, mas hoje você está zangado comigo. O que foi que eu lhe fiz? É porque o confronto aqui, e note, perceba que eu estou falando confronto com a ideia de reflexão. Ouvir, entendi o que eu estou ouvindo, e aqui agora eu vou refletir em como eu estou aplicando, ouvindo. Então, é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente, e eu gostaria de deixar essa reflexão. O conceito e seus aspectos técnicos e práticos na intervenção terapêutica. Então, nós vamos vivenciar um pouco aqui aquilo que é a aplicação do conceito na prática. Porque, às vezes, eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me falando da quantidade de livros que ele tem, e é ótimo, maravilhoso. Porém, às vezes, nós lemos, absorvemos aquele conteúdo todo e não sabemos como traduzir aquela teoria para a prática clínica. Às vezes, nós lemos cada uma das abordagens, cada uma das técnicas, só que aí quando o paciente chega, você fica perdido. Você não consegue identificar, você não consegue definir qual abordagem você vai usar. Não, aqui não é questão de definição de abordagem. Aqui é a definição de você ter uma escuta ativa. Como já foi dito, conheço o conceito, sei quando alguém chega para mim com determinada patologia, e eu sei como fazer uma intervenção prática, de acordo àquele paciente, não ao paciente anterior. Está dando para entender até aí? Então, essa vivência prática, a prática clínica, e vou repetir, a praxis, ela é a habilidade, a capacidade do terapeuta em pegar o conceito teórico e transformá-lo em uma ação terapêutica, utilizando aquelas ferramentas, aqueles mecanismos para encaminhar o seu paciente. Aí tem alguns alunos que às vezes dizem assim, eu li, eu assisti as aulas tudo, mas não entendi nada. O que é que eu faço? Eu digo, leia de novo, assista a repetição.
Assista de novo, pare. Eu às vezes estou assistindo alguma aula, alguma coisa, estou assistindo na sala, aí senta 2, 3 pessoas perto de mim, aí eu saio da sala, vou para a cozinha. Aí vai alguém para perto de mim, eu saio de lá, vou para o quarto, porque eu estou querendo ficar focado. Percebeu? Então, realmente, tem conceitos que vão ser complexos para você digerir. Mas, dentro daquilo que é a prática, e é onde nós iremos caminhar. Na psicanálise, repetição é a tendência inconsciente de reviver experiências passadas, especialmente traumáticas, não elaboradas. Não elaboradas. Ou seja, nós temos a ideia de que alguém está repetindo algo, e aqui agora eu entendi que esse repetir algo tem um motivo, tem uma causa, só que essa causa, ela acontece, ela existe, ela se manifesta no vazio. Como assim no vazio? A lacuna que ficou. Quando você entendeu que o meu paciente ele está praticando uma repetição por algo que ele está tentando resolver, por algo que ele está tentando solucionar, por algo que ele está tentando concluir, e ele não está conseguindo. Então ele sempre volta ao mesmo ponto na intenção de resolver aquilo que ficou mal resolvido. Aí essa ação é uma ação inconsciente. E aqui eu tenho a chave que é a elaboração. Então o papel do analista é auxiliar o paciente nessa elaboração. Aí eu queria que você me acompanhasse aqui para nós ganharmos tempo. Elaboração é o processo ativo do analisando de compreender, assimilar e integrar memórias, sentimentos e conflitos inconscientes, transformando-as em consciência para superar repetições e padrões disfuncionais. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu entendi que o elaborar é pegar essa lacuna, é pegar isso que se repete e transformar em algo consciente. Só que para isso, eu preciso fazer toda uma transição. Deixa eu mostrar para vocês aqui um diagrama. Eu criei esse diagrama na intenção de explicar de forma prática o que seria esse caminho. Qual seria o caminho normal? Qual seria o caminho saudável entre aquilo que eu não sei identificar, como nós falamos sobre esse paralelo, né, entre Freud e Lacan, e entendam que para quem assistiu a aula de tempo lógico, nós temos o instante de ver. Quem pode repetir para mim os 3 no tempo lógico? Tem que repetir. Eu tenho, dentro da clínica da repetição, eu tenho recordar, repetir e elaborar. No tempo lógico, você vai ver a mesma trilogia. Lacan, ele vai falar do instante de ver, ele vai falar do momento de refletir e ele vai falar do tempo de concluir. Percebe que estamos dentro da mesma ideia? É uma transição.
Quando eu entendi que eu tenho que seguir essa transição de maneira coordenada, de maneira correta. Aí quando eu não consegui a resposta para o que eu queria, eu não consegui identificar qual era aquele desejo, qual era aquele instinto que me impulsionava para algo. Às vezes a pessoa está repetindo algo e ele não tem consciência do que ele está repetindo, por que ele está repetindo. Porém, ele tem consciência daquilo que é o objeto que faz ele repetir. Falou-se aqui da questão da recorrência em ter namorados com o mesmo perfil, e a pessoa diz: rapaz, eu tenho um dedo podre, só acerto pessoas assim. Preste atenção que aquilo que me induz àquela ação pode estar no inconsciente, porém o objeto aqui, ele é conhecido, ele é determinado, ele é consciente. Alguém que faz a transição, aí eu tenho aqui pontos congruentes. Eu tenho aqui a regra 333. Por quê, professor? Porque é uma trilogia de trilogias, certo? Então nós temos as instâncias, os níveis e os tempos. Aí você pode olhar para mim e dizer: mas professor, o id, o ego e o superego era para estar em instância. Você vai entender didaticamente, organizado assim, vai ficar melhor para você entender. A prática, eu compreendendo como é que acontece essa transição entre o recordar, repetir e elaborar. Aí observe, eu tenho trilogias de trilogias. Eu tenho inconsciente, pré-consciente e consciente. Eu tenho id, ego e superego. Eu tenho os tempos, passado, presente e futuro. E você já entendeu que dentro daquela contextualização psíquica não existe. Quando nós falamos do inconsciente, o inconsciente ele é atemporal. Olhe para mim. Como assim? Tudo que você sente agora. Eu lembro, o professor falou acerca da feijoada que ele comeu. Eu lembro da lasanha que eu comi semana passada. Aquele prato que você comeu, aquela comida que você gosta muito. Quando você lembra daquela comida que você comeu, é natural você sentir a sensação daquela comida. Você sente o gosto, começa a salivar. Tem algumas pessoas que dizem: rapaz, eu senti até o cheiro. Porque quando você lembrou daquela comida, nossa cognição, nossa capacidade cognitiva, nós não distinguimos aquilo que é passado, presente e futuro. Eu é que tenho que organizar. É eu que tenho que estabelecer que aquilo que eu estou lembrando está no passado. Aquilo que eu projeto para a minha vida está no... Quem faz essa organização somos nós. Porque nossa consciência aqui, ela é atemporal. Vamos lá? Aí eu tenho aqui esse diagrama. E aqui são os pontos congruentes. Observe que nós temos aqui toda a estrutura, tá? Os 3 círculos maiores entrelaçados: inconsciente, pré-consciente e consciente. Eu tenho, entre esse entrelaçamento, eu tenho outros conceitos. Aqui agora, você vai me dizer: eita, mas é tanto conceito. Eu tenho que aprender os conceitos. Aí vamos lá. Eu tenho tempo, superego, ego e id. Aí você está vendo os 3 pontinhos amarelos. O que seria isso? Eu preciso recordar, repetir e elaborar. Vocês estão vendo ali o pontinho amarelo mais abaixo? Indução. Eu tenho o repetir, a compulsão à repetição, é quando aquela linha reta entre o
inclinado a fazer, o que eu estou repetindo, está indo direto para o comportamento. E o que é o recordar? Recordar é preencher as lacunas, é dar as respostas, mostrar aquilo que me impulsiona, é definir aquilo que me impulsiona. E para fazer isso, aí eu preciso fazer essa ligação. Id, impulsionou. Ego é quem vai fazer a transição entre o que eu quero e aquilo que eu posso aplicar à realidade. Tá ok aí? Enquanto alguém está agindo na compulsão da repetição, ele não faz essa transição de avaliação sobre o que eu estou repetindo. Ele vai direto para o comportamento. Ou seja, o caminho não é feito da maneira que deveria fazer. Então vamos ligar os pontos. Eu tenho o id, que passa pelo ego. Por isso que eu falei níveis. Você entende? Eu tenho algo que está inconsciente, eu tenho algo que está me impulsionando e eu vou direto para o comportamento. Então eu estou apenas repetindo. Eu estou apenas repetindo. Quando eu entendi que esse recordar é dar as respostas do porquê eu estou repetindo aquilo, então eu vou precisar passar pelo fortalecimento do ego. Então todo o trabalho terapêutico, ele se dá a partir do momento em que eu fortaleço o ego desse meu paciente. Eu auxilio ele a se tornar autônomo, a ter a capacidade de avaliar, de decidir se vai fazer ou não. O processo terapêutico é para modelar, é para estruturar essa capacidade da pessoa de tomar as próprias decisões. Então, se eu recebo um paciente e eu digo, não, você está fazendo isso direto, não, isso aí está errado. Quem está decidindo por ele é quem? Aí, nesse sentido, eu preciso encaminhar ele, eu preciso levá-lo para essa resposta, ou seja, aquelas lacunas deverão ser preenchidas. E aqui agora, nós precisamos perceber que acontece o mecanismo de defesa aqui, eu vou usar o termo esquecimento, apagamento de memória. Quando você está trabalhando com o paciente, ele diz assim, eu esqueci. Eu nem lembrei disso. Perceba que esse apagamento de memória, esse esquecimento, isso é a resistência se manifestando para manter bloqueado. Aí qual é o papel do analista? É dissolver esse bloqueio. É eliminar a resistência. E como é que acontece essa resistência? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como é que acontece essa resistência? Observe que aqui nós temos a repetição, é a realização em reviver a dor, encontrando na repetição o gozo, a satisfação, o prazer, figurado no evento traumático. Estamos falando do desejo, da dor, a repetição, o prazer. O exemplo prático disso, né? E aqui eu botei um desenho aí, não dei risada não. E para quem gosta das músicas, não se zangue comigo não, né? Tem até uma música de um autor muito conhecido, que ele canta e na música ele diz assim, terminou só para você. Terminou só para você. Ou seja, aquela pessoa está insistindo em algo
que deseja, opa, pega por favor, que deseja, que quer, que almeja. Aí quando nós falamos do conceito, quando eu entendi isso, que ele vai repetir isso encontrando elos, encontrando meios de fazer essa ponte, ele vai repetir utilizando-se de um atalho. Ele não vai fazer o caminho da ponderação, ele vai fazer o caminho da reflexão. A elaboração não vai ser feita, ele vai direto para aquela repetição. Ele vai direto para a repetição. Aí aqui, eu gosto de usar esse exemplo da música. Por quê? Porque nós estamos falando do prazer e do desprazer ao mesmo tempo. Quando nós falamos da repetição, nós estamos falando do prazer e do desprazer. Tem a dor psíquica, eu me incomodo por estar querendo o que eu quero. Eu não quero ir, eu não quero fazer. Mas daqui a pouco, doutor, eu estou lá fazendo. Eu digo, eu não sei como é isso. Existe a dor psíquica, o incômodo. Porque a pessoa percebeu. É por isso que eu disse para você. A repetição, ela é inconsciente. Porém, os elos, o objeto da repetição, aqui é consciente. Então, eu usei ali o exemplo da música e o nome é sugestivo, né? Sofrência. O nome é sugestivo. Nada contra a música, tá? Nada contra o tipo da música. Mas já é ali a sinalização de que eu estou dentro do esquema do prazer e desprazer. Freud tem uma alusão a isso, e ele vai falar sobre um neto, em que ele percebia que o neto ele brincava com o novelo e lançava e depois trazia de volta. E ele começou a perceber que aquela criança, ele tinha uma sensação de desprazer e uma sensação de prazer. Quando o novelo ia para longe, que simbolizava o distanciamento da mãe, ele sentia um desprazer. Quando o novelo voltava, ele se sentia satisfeito. Então, aquilo ali é a ideia de, no mesmo momento, numa mesma circunstância, eu tenho o prazer e o desprazer. Então, entenda que quando nós falamos de... Eu poderia citar vários exemplos, eu quero usar só o da música para ganharmos tempo, mas eu tenho alguém que dentro daquele prazer, o prazer que está existindo ali é pela repetição da dor. Ele lembra da traição, ele chora por causa da traição, ele se lamenta por causa da traição. E aquela miserável. Mas o escutar a música é uma realização, é uma satisfação. Ele tem todos os DVD. Todo show que vai acontecer, ele está lá. Ele está lá para reviver uma dor. Ele está lá tendo uma satisfação em ouvir aquilo que vai reviver a sua dor. Percebeu? Então, quando eu digo para vocês que o que me estimula, o que me induz, é inconsciente. Ok, a minha repetição, ela parte do inconsciente. Porém, os elos, os mecanismos, os objetos, eles são conscientes. Então, nós, enquanto profissionais, entramos justamente nesses elos. Aí alguém pode dizer, é o sintoma. É o sintoma. Aí deixa eu fazer uma outra comparação aqui para você. Quando nós temos, eu entendi o sintoma e eu entendi a patologia. Aí vamos lá. Eu tenho um jovem que ele sempre começa e termina um relacionamento.
Ele nunca conclui. Ele sempre termina. Aí, no processo terapêutico, vamos analisar como é a relação dele com a mãe. Presta atenção nisso. E a mãe, de um filho único, trata aquele menino com todo... Não vou olhar para ela então agora não, vou olhar para cá. Quando aquele menino começa uma relação com alguma menina, ele vai ter a expectativa de que aquele relacionamento dele vai replicar o que a mãe... Aí ele, por medo de não ter aquilo que ele tem com a mãe, inconscientemente, ele vai ser induzido a fazer o que com o relacionamento dele? Terminar. Porque inconscientemente, ele está dentro de uma redoma em que ele está espelhando o relacionamento dele com o que ele recebe da mãe. Então, percebeu como nós vamos encontrando esses detalhes na prática clínica? E aí você diz, percebi, isso é uma repetição. A repetição, ela é inconsciente, correto? Correto. Mas essa mãe é um objeto consciente? Essa mãe está ali no presente? A relação dele com essa mãe. Então, percebeu o que é que eu vou tratar? E às vezes... nós focamos, nós direcionamos e não identificamos esses elos. Então, é importante que nós compreendamos. Eu vou encerrar a minha fala. Pessoal, muito obrigada, professor Roselito Santana, mas ainda não acabou para o senhor aí devagar a sua sabedoria. Pessoal, alguém tem perguntas para o doutor? Vamos lá. A Raíza, ela nos trouxe a seguinte pergunta. O paciente com transtornos mentais graves, especificamente na esquizofrenia ou borderline, é capaz de elaborar psiquicamente conteúdos fragmentados, professor? Olha só, independente da patologia, independente dos sintomas, entenda que a função do terapeuta é conduzir esse paciente para essa elaboração. Aí, se você tem um paciente, por exemplo, diagnosticado com esquizofrenia, quando eu vou atender algum paciente que está sendo medicado e que foi diagnosticado, eu entendo que eu vou pegar a falha de potência menor. O que é isso? É quando a transição do medicamento, o efeito está menor. Um exemplo, ele toma medicamento a cada 12 horas. Então, ele tomou um medicamento às 8 da manhã e só vai tomar outro medicamento às 20 horas. Eu atendo ele no final do dia. Por quê? Porque eu sei que naquele momento o efeito do medicamento está menor. Por quê? Porque eu quero tratar esse paciente de forma consciente, não sobre o efeito do medicamento. E aqui é importante a gente entender isso, porque se eu vou atender um paciente, independente da patologia que ele tenha, eu já vou atender ele com esse estigma de que aquele problema, aquela demanda eu não tenho como resolver. Então, para que ele me procurou? Então, ou seja, eu preciso me articular para atendê-lo de forma correta, e uma das dicas que eu dou é justamente esse momento em que o efeito do medicamento vai estar mais baixo. Então, independente da patologia, podemos sim
através da escuta ativa, através do acolhimento, fazer com que esse paciente ele restaure a sua autonomia, o seu poder de decisão. E tem como base que a repetição é a busca da cura. No relacionamento abusivo, o padrão de repetição é neuroquímico? O gozo pela liberação da dopamina? Como trabalhar esses casos? Muito boa essa pergunta, porque nós falamos sobre a dor psíquica, ainda dentro da cognição, sem passar para o comportamento. E nesse aspecto, isso é importante, porque nós estamos falando aqui, percebam que nós não estamos falando aqui da repetição do comportamento, do ser abusada. Está dando para entender? Nós estamos falando da repetição da dor. E essa dor é ela quem vai ser trabalhada. Quando eu falo sobre a repetição como um elemento, como um mecanismo necessário dentro do processo psicanalítico, eu não estou falando de repetir aquilo que é o elo. Não estou falando de repetir o ato. Por isso que entender a repetição dentro do padrão cognitivo é importante. Eu estou trabalhando com aquele paciente, eu estou fazendo esse paciente recordar, eu estou fazendo esse paciente repetir aquele processo de dor, até que isso se torne familiar, até que isso entre, como foi dito aqui, num senso comum para ela. Então, o que eu estou repetindo aqui não é o ato. Quando fala de repetir, estamos falando do ato. Por isso que eu mencionei o repetir no sentido da dor psíquica. Então, é isso que eu vou repetir dentro do processo terapêutico. A vivência, a experiência traumática e não o ato traumático. E, professor, que sofrimento dos meus clientes eu estou ajudando a manter vivo, por insistir sempre nas mesmas estratégias? Olha só, aqui agora eu me considero um freudiano, mas aqui agora eu vou apelar para Lacan. O gozo é incompleto. Quando eu entendo que esse paciente ele vai estar sempre desejando algo, querendo algo, eu preciso que isso, para ele, seja algo consciente. Ele precisa entender que ele, enquanto ser humano, a estrutura psíquica dele vai estar sempre querendo algo. Então, ainda que o algo, o objeto seja diferente, o desejo por algo sempre vai estar lá. Então, assim, essa ideia de que em algum momento ele vai estar pleno, perfeito, completo, ela não existe. O ser humano ele vai ter sempre alguma demanda a ser trabalhada, a ser tratada, e ele precisa se reconhecer como esse ser humano incompleto, falho. Então, quando eu trato isso na clínica, ele entende as frustrações, ele entende essa incompletude que ele tem. Então, ele aprende a conviver, mesmo sendo incompleto. Satisfeito com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é, com aquilo que ele faz, buscando algo além, porque tem que buscar, mas sem a insatisfação daquilo que ele ainda não tem. É isso que eu estou trabalhando na clínica. É a ausência da dor psíquica por aquilo que eu desejo. Eu posso desejar, posso, mas sem a dor por desejar. Então, o que eu estou trabalhando é isso. Não sei se deu para entender. Muito. Já respondeu outras perguntas aqui, mas vamos lá. Professor, na tanatologia, a repetição da dor, eu sigo o mesmo processo da escuta? Olha só. Quando nós falamos da repetição da dor, e aquela pessoa vai trabalhar, mais uma vez,
Vou repetir. Ela vai trabalhar a dor psíquica. Ela não vai repetir, ou seja, ela não vai perder novamente alguém. Ela não vai perder novamente alguma coisa. O que eu estou trabalhando é a dor psíquica. Então, por via de regra, eu vou utilizar do mesmo padrão terapêutico. Aquela pessoa vai recordar, aquela pessoa vai revisitar as memórias, e aqui nós temos uma dualidade que é interessante dentro da repetição, do que eu falei do prazer e desprazer. Quando falamos do luto, nós temos a saudade. E o que eu estou trabalhando é a resolução dessa dor que ela sente. Ok. E ela, sentindo saudade, eu tenho aqui uma dualidade. A saudade, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Então, eu vou sentir a dor porque perdi, ok? Aí o terapeuta entra mostrando o caminho da alegria pelo que teve. A satisfação, a realização no que teve. Então, quando eu faço esse processo de reviver, de repetir essa dor psíquica, ela está tendo o prazer e o desprazer. Só que aí, a elaboração dela vai ser feita se firmando no prazer do que teve, e não na dor porque eu perdi. Deu para entender? Mais Professor. Mais pergunta? Tem mais duas aqui. Algumas ele já respondeu. Mas, professor, há algum momento que a repetição é benéfica? Respondendo objetivamente, sim. Eu preciso repetir para poder, então, fazer o processo que é necessário de ressignificar. Se eu não repetir, eu não vou conseguir elaborar. Só que esse repetir, olhe para o diagrama novamente, esse repetir não pode servir diretamente ao comportamento. Eu tenho uma indução e essa indução me leva diretamente ao comportamento. Esse repetir, ele não pode fazer esse atalho direto. Ele precisa passar pela transição, sai do id, vai para o ego. Eu tenho o tempo, que ali você percebe, eu tenho o tempo de maturação, de reflexão. Por isso que eu disse que eu ia utilizar a ideia de Lacan, da reflexão sobre aquilo, para então eu colocar em prática. Então, a repetição, ela é necessária. Foi falado aqui, eu só vou repetir. Quem aqui escova os dentes toda manhã? Dá bem, né? Dá bem. Porque tem pacientes que chegam na clínica e dizem assim, a minha vida está a maior monotonia. Aí eu digo, mas espera aí, você... Não, é sempre as mesmas coisas. É uma repetição sem fim. Eu luto contra essa repetição. E eu vi um vídeo dizendo que isso é uma patologia. Eu digo, não, mas tem repetição que... A repetição no processo clínico é benéfico, precisa acontecer, revisitar, reviver aquilo ali, ok? E no comportamento, eu vou ter padrões de repetição que são saudáveis. Aí no texto que vocês vão ler ali, eu coloquei padrões de repetição disfuncional. Por isso mesmo que eu coloquei a palavra disfuncional ali. Porque eu tenho repetições que são necessárias e são saudáveis. É o que nós chamamos de disciplina. O que é disciplina? É repetir a mesma coisa, buscando a excelência daquilo que eu faço. E professor, só para o senhor concluir... Eu já ia sentar, mãe. Estou aqui, ó, já estou do teu ladinho. Para concluir, fechar essa sua fala. E quando o paciente não responde à terapia? Quando ele não quer mudar e permanecer na repetição? O que fazer, professor?
quem fez essa pergunta me salvou, porque eu vou terminar falando de Freud. Não vou terminar falando de Lacan, olha, rapaz. Ó, olhem para cá. Quando você entende que o próprio Freud, ele conta de uma paciente que ele teve, que chegou com um quadro de repetição. Quando a pessoa falou, mas eu sou abandonada, as pessoas sempre me abandonam. Ele começa o processo terapêutico e ali, lá pelo meio das sessões, aquela paciente resolve ir embora. Ele entendeu que ela estava apenas repetindo com ele aquilo que ela dizia que os outros faziam com ela. Nós estamos lidando com pessoas. Estamos tratando de gente. Nada na vida, em nenhuma esfera, seja social, cultural, religiosa, nenhuma esfera pode obrigar alguém a alguma coisa. Eu só consigo ajudar o meu paciente se ele entende a dor dele, se ele reconhece a dor dele e ele está disposto a ser ajudado. Antes de qualquer coisa, antes de entrar em um processo terapêutico, às vezes eu vou atender algum paciente, a jovem, adolescente, e eu converso com os pais e aviso aos pais, eu vou ter o meu momento com a pessoa. Ela só vai fechar o processo terapêutico se ela quiser. Muito, muito obrigada pela sua sabedoria aqui, por dividir conosco todo esse saber, professor Roselito Santana. Gente, mais uma vez, muito obrigada.